Olá, olá, para você que está chegando, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Está começando agora mais um podcast aqui para você. Ao meu lado, como sempre, agora já no quarto episódio, né? Quarto ou quinto, enfim, ele tá demais. Estamos perdendo a conta. Estamos perdendo a conta já. O cara tá sensacional. Camilo Manfredi, tudo bem, meu querido? Tudo bem, e você? Tudo certo. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Eu te agradeço. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Imagina. Bom, E com os nossos entrevistados. E com os nossos entrevistados, né? Guarda aí que hoje promete. Hoje promete. Né? Antes de apresentar a nossa entrevistada aqui, eu quero falar com o pessoal de casa. Você que sempre esquece de curtir, de comentar, de compartilhar esse vídeo e nos acompanhar nas redes sociais. Então, antes de começar aqui o vídeo, já vai deixando o seu comentário, curte, compartilha, para você não esquecer e nos ajudar. Claro, né? Ajudar a fortalecer esse trabalho que a gente está fazendo, que está muito legal. Bom, dados os recados iniciais, vamos à nossa entrevistada de hoje, que hoje promete. Ela tem mais de 30 anos de experiência. É verdade. Sócia e diretora do Instituto Marca e Reputação. Mestre em comunicação e professor, uma das profissões mais lindas, né, do mundo. É verdade. Estamos hoje aqui no podcast Cristiane Malfatti. Certinho? Certíssimo. Muito obrigado por estar aqui hoje. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Imagina. Obrigado a você. Acho que nosso bate-papo vai ser bem bacana. Isso certeza. aí, com certeza. Três pessoas aqui maravilhosas, né, conversando sobre isso. E com essa experiência vasta que você tem, eu queria que você falasse um pouquinho do seu início. Quando foi que você surgiu esse interesse, né? Quando foi que surgiu esse interesse na Cristiane? Você falou, pô, é isso que eu quero fazer. Era uma coisa que você sempre quis fazer? Não era. Não era? Não era. Na verdade, eu comecei na faculdade meio assim, sem saber muito bem se era isso que eu queria. Mas depois me encantei. Desde o começo, eu trabalhei dentro... Na época, era em assessoria de imprensa, né? Na verdade, era na Hill & Knowlton, né? Quem é mais velho já conhece. Uhum. E eu trabalhei na Hill & Knowlton. E depois da Hill & Knowlton, eu fui caminhando dentro de corporações. Mas, de fato, no começo, não era bem isso que eu queria. Eu acho que eu não sabia o que eu queria. Mas que é super normal, né? Para quem está começando ali, fica naquela corda bamba, né? Para onde que eu vou, o que eu vou fazer... E aí a gente agarra numa coisa que a gente acaba tendo mais familiaridade, né? Exatamente. Mas a comunicação, de certa forma, sempre esteve dentro da minha, vamos dizer assim, do meu querer, né? Eu sempre gostei de me comunicar e acredito que a faculdade me complementou. E eu tive muita sorte, porque eu entrei na Hill & Knowlton até por uma indicação de um colega, e depois dali eu fui para Refinações de Milho Brasil, que na verdade foi comprada pela Unilever. Depois eu fui para Solvay, e da Solvay meu último cargo corporativo foi dentro da Suzano, onde eu fiquei 11 anos. Papel e celulose. Papel e celulose, exatamente. Então, foi bastante tempo, assim, que você foi aprimorando, e cada experiência, claro, né, vai ajudando, vai corroborando ali para se tornar a profissional que você é hoje. E desse contato, assim, quando foi que realmente você agarrou isso? Porque sempre tem no começo aquela insegurança, ou será que eu vou fazer outra coisa? Será que eu vou para outra área? Quando foi que realmente você decidiu agarrar isso e seguir esse caminho? Muito, muito interessante, assim, porque hoje a gente fala, né, que tudo tem pesquisa, tudo tem dados, né? E eu entrei na Hill & Knowlton para fazer clipping, né? Que imagina, isso nem existe mais, né? E eu sempre gostei de mexer com de ir atrás, de pesquisar. E eu diria assim que a hora que o negócio bateu mesmo, que é isso que eu quero fazer, quando a gente fazia duplas de jornalista e relações públicas para atender os clientes, né? Então, como um primeiro emprego, eu tive a oportunidade de vivenciar, assim, as mais diversas possibilidades. Então, desde um lançamento de produto até uma mitigação de crise. Então, aquilo foi me dando estofo, né? E só reforçando o fato de que era aquilo mesmo que eu queria fazer. Só que tinha um ponto, né, que eu acho que ainda bate muito nas pessoas que trabalham só em assessoria de imprensa. Eu queria estar do outro lado do balcão. Por quê? A gente fazia os planejamentos, pensava nas estratégias, mas nem sempre aquilo que a gente tinha planejado, a empresa executava, né? A gente meio que entregava, né?
e não sabia o que ia acontecer depois. Eu queria estar lá do outro lado para fazer aquilo, né? Aquela história da estratégia e execução. E foi desse modo que eu fui parar na Refinações de Milho Brasil. Eu tinha uma posição de gerente da área de comunicação, né? Fiquei lá 8 anos. Os meus ciclos são de 8 anos. É uma loucura. De 8 ou 11, sabe? De 8 em 8. Só, né? De 8 só. Aí, depois da Refinações, fui convidada para trabalhar na Solvay. Na Solvay tinha um outro escopo, porque tinha... Naquela época começou a história de responsabilidade social corporativa. Fui fazer um MBA de sustentabilidade, né? Muito mais, assim, para poder entender um pouco o que era aquilo, mas era muito focado no lado social. Aquela história meio de que... de paternalismo mesmo, das empresas. E da Solvay, eu parei na Suzano, né? E na Suzano, a Suzano, como ela é hoje, que se tornou essa potência, né? Verdade. Ela sempre teve um olhar muito para a sustentabilidade como um todo. Então, no começo, eu trabalhei na área... Eu era responsável pela área de comunicação e pela área de responsabilidade social, mas depois o negócio se tornou tão grande que eles criaram uma área específica de sustentabilidade. Então, nesse meio de caminho, 2 coisas aconteceram. Fiz esse MBA em sustentabilidade, Perfeito. fiz um MBA em marketing também. Ajuda Mas eu sempre tive uma história assim, que eu tinha um plano B. Eu sou uma pessoa que sempre tem um plano B para tudo. Né? E o meu plano B era assim, olha, o dia que eu sair, o que eu vou fazer? E eu sempre ficava muito me questionando quando qualquer planejamento que a gente fazia na Suzano, qualquer ação que a gente colocava para rodar, quando a gente ia atrás de entender a percepção dos stakeholders, né? Não tinha naquela época, nós estamos falando era 2005, 2006, não tinha uma empresa que fazia uma análise dos stakeholders, conhecia a percepção deles, toda a cadeia de stakeholders. Então, por exemplo, você precisava de imprensa, você tinha que pegar a assessoria de imprensa. Comunidade, você tinha que ir atrás de alguém que fizesse só comunidade. E eu falei, aí tem um caminho. Tem uma oportunidade aí tem uma né? oportunidade. E eu sempre gostei de ter dados para poder fazer qualquer tipo de coisa. Eu não saio fazendo, né? E quando eu saí, eu tinha até o nome da empresa já. Já tudo pronto. Já, tinha tudo pronto. Fui eu e meu marido, inclusive, que criamos o nome e tudo. Bacana. E aí, eu falei, vou tentar ir por esse nicho de mercado, né? Então, hoje, o Instituto Marca e Reputação, ele faz gestão de reputação como um todo, mas a gente começou especificamente fazendo o audit de opinião, pegando toda a cadeia de stakeholders, com comunidade, com imprensa, com fornecedores, que era algo que não tinha. Tinha o Reputation, né? Que hoje é RepTrack, né? Mas ainda era muito de prateleira, tinha um formato, você tinha que se encaixar ali, né? Perfeito. E o nosso olhar, o nosso viés foi muito muito tailor-made. Então, depende do desafio da empresa e a gente se ajusta a esse desafio, tá? Para poder, então, montar um dashboard, para fazer todo o planejamento, todos os direcionamentos estratégicos. E acabou dando certo, né? Porque faz 8 anos. 8, né? Eu diria... 8 de novo. 8 de novo. De novo, né? Então, e faz 8 anos. Hoje a Que gente bacana. faz muitas outras coisas, né? E nesse meio de caminho também eu fiz um mestrado, porque eu sempre quis dar aula, né? Você falou professora, é verdade, eu sou professora mesmo. Eu tenho a cadeira, a disciplina de RP, Reputation Management, na FIAP. A FIAP é uma faculdade que é voltada muito para o marketing digital, né? Que legal. E essa minha cadeira, ela roda praticamente todos os cursos, porque ela é uma cadeira que dá a base, né? Para as pessoas entenderem como se posicionar, como entender o mercado, como ler o contexto, né? Inclusive, nessa semana eu estou com uma turma
Comecei ontem, uma turma nova. E eu já estou na FIAP, já vai fazer 3 anos. Pô, que legal. Não chegou no 8 ainda, né? Ainda não, mas vai chegar. Vai chegar, depois Vai no passar. 11, depois vai passar. Tem que Exato. passar, que legal. Também, assim, eu não fico parada. Eu sou uma pessoa que... eu gosto de colocar minhas fichas em várias caixinhas, né? Eu acho que se a gente se foca num ponto só, a gente acaba perdendo para o mercado, perdendo para a concorrência, perdendo, né? E hoje eu sou conselheira de empresas também. Sou conselheira da Freeland. A Freeland é uma organização não governamental que protege animais silvestres, né? E com toda essa veia de sustentabilidade, eu sou também coordenadora do comitê ISG de uma empresa chamada Brasil Tecpar. Ela é uma provedora de internet gaúcha, mas que está crescendo assim exponencialmente, está comprando vários provedores pequenos, né? E está chegando aqui no Sudeste. Por que um comitê de sustentabilidade? Porque essa para quem vai nos ouvir, né? Sim. Esse é um primeiro passo quando você quer alçar uma posição de conselheiro. Né? Eu fiz o curso pelo IBGC. Eu estava lendo. Sou membro de uma comissão temática. Então, assim, quem quer começar... Primeiro, vai trabalhar dentro de uma ONG, né? Vai ser conselheiro dentro de uma ONG ou coordenar um comitê. Essa é a melhor forma de você se habituar, começar a entender esse mundo, para que depois você se posicione e seja convidada ou participe de algum recrutamento relacionado a conselheiros. Certo. Não, Essa sou eu. Caramba, né? Pouca coisa, Pouca né? coisa, Pouquinha, né? Pô, mas é muito legal ouvir isso e tal. A gente vai entrar no assunto, claro. E antes é até importante a gente debater um pouco mais sobre essa importância, tanto da comunicação quanto da gestão da reputação. E é legal até a gente perguntar isso, não só como chegou, como você explicou muito bem, mas qual a importância disso no dia a dia, na prática, né? No Instituto Marca e Reputação também. Como você enxerga tudo isso e como isso te auxilia e também serve como base para que você mantenha seu planejamento, sua estratégia ativa até hoje. Então, eu só queria saber, entender um pouquinho que você falasse, até para a galera que está nos assistindo, está nos ouvindo, para entender a importância realmente da comunicação e da gestão da reputação, como isso pode nortear uma estratégia aí. Eu diria assim que para os comunicadores essa é a melhor fase da comunicação. Né? A comunicação dentro da empresa, ela passou a ter um papel muito estratégico, né? A gente pode dizer que foi culpa da digitalização ou da pandemia. Acho que foi as duas coisas, né? Porque quem vivenciou aí os tempos atrás, a comunicação era só o meio que ela mas dentro das áreas de comunicação, ela era só aquele departamento que fazia os comunicados. Isso é fato. Né? Mas o que aconteceu? Mudou completamente isso, muito em função desses acontecimentos, desse contexto, mas também muito em função dos próprios comunicadores que começaram a se posicionar, a mostrar que vieram. As crises também que assolaram as organizações, né? Então, se você pegar todas essas, Enron, Arthur Andersen, e as que estão por aí, né? Começaram a mostrar, assim, que precisava estar preparado, que tinha que mitigar os riscos, que tinha que entender a percepção dos stakeholders, né? Porque o que acontece quando você fala de reputação, né? Reputação, na verdade, é quando as pessoas têm uma percepção de uma experiência, né? De algo que marcou. É uma diferença entre imagem e reputação. Imagem eu brinco que é uma foto, um momento, né? E a reputação não, é um filme. E esse filme ele é construído baseado em expectativas, em experiências, né? Com produto, com marca, com empresa, com pessoas. É sempre questionado ao longo do tempo, né? Exatamente, exatamente. Então, por conta disso, caiu a ficha de que é preciso conhecer
o quanto a percepção das pessoas, dos principais stakeholders em relação à reputação da companhia. Qual é o grau de reputação que eu hoje, empresa, tenho, né? Para isso tem vários mecanismos, porque antes fazia-se, né? Colocava-se as coisas na rua, fazia-se os planejamentos, sem olhar para isso, que é primordial para você saber qual a direção que você está tomando, qual é o gap. De repente você está fazendo uma coisa que não tem nada a ver, que as pessoas não é aquilo que as pessoas querem, né? Então você se posiciona de uma forma diferente, porque a comunicação, na verdade, não é o que você fala, é o que a pessoa percebe, né? É o que a pessoa ouve, né? Exatamente. E como ela quer ouvir, né? Então eu diria assim, ajuste começou a ficar super importante, os comunicólogos começarem a entender isso, e mais do que isso, os gestores, né, dentro das companhias viram valor. Né? Viram que se tivessem uma posição mais assertiva, se as pessoas soubessem se comunicar melhor, se posicionar melhor, a própria proposta de valor das empresas seria notada de uma outra forma. Então, eu acho que tem muito, só recapitulando, muito em função do que a gente viveu aí, dessas mudanças todas, o posicionamento dos profissionais de comunicação e do fato de se tornar uma peça estratégica hoje. Né? Você vê aí dentro das companhias e mesmo quem presta, né, consultoria, enfim, o quanto é valorizado, né? O quanto é importante você ter um profissional que possa te orientar, te ajudar, te treinar, né? Te ajudar a ver o contexto. Antes era muito blindado, sabe? Se trabalhava muito com as questões internas, só se bastava. Hoje não, né? Se você não se posiciona direito, né? Se você não respeita quem está do seu lado, você pode criar uma crise enorme, né? E para mitigar isso demora um tempo que as empresas não têm. E uma grana também, né? Porque acaba gastando. Outro ponto que eu não mencionei é as próprias redes sociais. Porque as pessoas, elas viraram os seus próprios veículos, né? É o tal omnichannel, né? Não é? É verdade, eles estão... Então, assim, e as pessoas meio que se escondem atrás também e falam mais, elas se expõem mais. Exato. É verdade. Né? E com isso, tirou um pouco do conforto das empresas, né? Até ontem na aula eu destaquei um ponto que eu acho super importante. Na minha época não se valorizava muito o público interno. Estou dizendo há 20 anos, né? 20 anos. O público interno era um stakeholder que estava ali, né? Era comunicado, mas não é. Hoje em dia o público externo, o público interno, os funcionários, eles podem ser vetores de uma crise. Principalmente, né? Porque eles conhecem a cozinha da empresa, sabem dos valores, né? Sabem o gap entre o walk e the talk, né? Eu falo uma coisa, mas faço outra. E ele vai contar para o cunhado, para o irmão, para a esposa, para o amigo e simplesmente desnuda, né? Toda uma imagem que foi criada. E nem sempre eles têm o briefing do que falar, como se expressar, o que pode falar, o que não pode, em que canal pode, em que canal não pode, né? Exatamente. E muitas vezes não são valorizados também, né? Não tem aquela preocupação deles estarem dentro do mesmo contexto, né? Então, eu acho que a gestão da reputação hoje é você olhar para todos os públicos, que é o que eu faço com meus clientes, olhar para todos os públicos. Aqui está o que encontrei na internet. Olhar para todos os públicos, entender qual é, de fato, a percepção desses públicos para você poder, ou no caso de uma crise, tentar mitigar, né? Porque, na verdade, se você fizer isso antes da crise acontecer, você sabe exatamente os pontos que podem virar uma crise, né? Sim. E quando você for lançar alguma coisa, você sabe exatamente como trabalhar. Tem um ponto que é nesse teu discurso, que é o que me chama muita atenção, é a questão do
O que fazer preventivamente ou o que olhar preventivamente para evitar? Porque tem um ponto que é muito forte, que é... Quando a crise aconteceu, ela aconteceu e você tem que agir. Você tem que agir de imediato e muitas vezes tem pouco tempo para agir. Mas o que fazer preventivamente, o que monitorar preventivamente para que você consiga, com uma certa antecedência, entender que algo precisa ser feito para não chegar numa crise, não ter que passar por tudo aquilo? Existe alguma fórmula para... Sem dúvida. Eu brinco que crise não é um maremoto, são pinguinhos de chuva, que na verdade pode se transformar num maremoto. E como que você faz isso? Hoje as empresas têm gestão de riscos, é muito comum, isso. né? Sim, mas verdade. muito focado em risco financeiro, operacional, né? Poucas têm gestão de risco reputacional. Né? Então, assim, primeira coisa, você conhecer a percepção dos stakeholders. Não precisa fazer isso toda hora, mas assim, Claro. De tempos em tempos, e a partir daí você poder elaborar planos e ir mitigando, né, as questões, porque dentro de uma companhia tem várias questões de processos, né? Exato. Enfim, você consegue já ter uma noção do que está pegando e do que não está pegando, né? E se preparar para isso, né? E aí você vê o grau do quanto está mais perto ou menos perto de algo vir a acontecer, né? Tá. Então, a gestão de riscos, na minha opinião, ela precisa ser uma gestão de riscos que olhe os riscos reputacionais. Se aquele risco operacional, aquele risco de processo, de produto, qual o impacto ele teria se ele virasse, né, um problema, né? Como que isso respingaria nos públicos? Como que provavelmente esses públicos iriam se manifestar a respeito disso? E muito poucas empresas têm esse tipo de gestão de risco reputacional. Começaram a fazer agora, até pela dor, eu brinco que é pelo amor ou pela dor, né? Mais pela dor. Né? Tem algumas que estão pensando por amor, até porque viram as outras pela dor, né? Vizinho, Mas ainda eu diria que é bem raro, assim, não é algo que você vê de uma forma e que todo mundo faz. Então, isso é um ponto. O outro ponto é deixar ter os porta-vozes definidos, né? Quem são as pessoas que respondem por determinados assuntos? As pessoas têm que estar treinadas, elas têm que estar seguras, né? Por mais que você não tenha os processos totalmente alinhados, até onde eu posso ir? Né? O que eu posso falar? O que eu não posso falar? Né? Se acontecer isso, essa determinada situação, como que eu, treinado, vou poder responder isso? Porque tem muito aquela percepção também de acontecer alguma coisa, a gente joga pro CEO. É o único cara que vai falar, deixa que ele fale tudo. E não necessariamente é assim, né? Sim. Não necessariamente é assim. Existe cada pessoa para uma área ou para um assunto determinado. Tem especialistas, né? Um especialista, né? Aliás, o CEO tem que ser o último, né? É só quando realmente é um caso específico que demanda a presença do CEO, né? Mas o que acontece é que, às vezes, nem o CEO está preparado. E aí a coisa degringola, né? A gente tem vários exemplos, né? Eu acho que, na verdade, já nos apresentaram muitas situações para que a gente aprendesse aí com os erros, né? E ter um manual de crises, né? Estar preparado, saber quem acionar, de que forma acionar, né? Que meios utilizar. Eu diria que depois que a crise for deflagrada, obviamente, né? Com certeza. Mas respondendo a sua pergunta, tem todo um conhecimento que precisa, que não só as pessoas de negócio, mas a pessoa que está na posição de comunicação precisa entender do negócio, precisa saber quais são as dores, né? E só agora, graças a Deus, eu vejo esse movimento, que é super saudável, né? De entender quais são as dores dessa companhia, né? O que pode dar errado e como eu vou me preparar para orientar, né? Para que as coisas não sejam tão complicadas e não durem muito, né? Sim. Porque o ponto também é esse, né? Com as redes sociais, né? A gente
tem vários casos, demorou muito para estancar. Né? E aí vira compartilhamento do compartilhamento, né? O comentário do comentário. Você acha que demora por falta de preparação? Eu acho que no começo... a minha tese, aliás, foi... eu não vou comentar o nome da empresa, mas assim, foi especificamente sobre um caso em rede social. Uma crise em rede social. Tá. E o que aconteceu foi que, quando eu entrevistei, conversei com as pessoas, nitidamente, eles me confidenciaram que eles não sabiam tratar a crise dentro de rede social. Porque é tudo muito rápido, não tem fronteira, né? Você não sabe com quem você está falando. E tem mais uma outra questão. Quem está por trás do computador se sente o poderoso. É claro, né? A distância, a foto, né? Às vezes nem a foto da pessoa. Exatamente. Você não sabe o que você está falando. Então, assim, vou falar o que eu quero, né? E tem também uma coisa ruim aí, né? Tem. Embora não estou tirando a razão, enfim, do fato e tal. Mas tem algo aí que não casa às vezes bem. É mais potencializado, né? Exatamente. Ganha uma proporção que não precisaria, né? Que não precisaria. Então, eu acho assim que agora se aprendeu a lidar com isso. Vocês podem abrir o LinkedIn, vocês veem vários casos de, olha, vamos falar no privado, vamos conversar, como é que eu posso te ajudar? Isso. Então, já tem uma canalização, né? De sair da opinião pública ali, né? Então, eu acho que a gente aprendeu a lidar com isso. Legal. Mas no começo a gente não sabia. Não sabia e metia o pé pelas mãos. Os manuais de crise nem previam isso, né? Então, foi muito pela dor. Acho que a gente aprendeu com a desgraça dos outros. Foi bem isso. E assim, eu tenho que fazer uma referência que o comunicador não estava preparado. A preparação é tudo. É verdade. E eu me incluo nessa, tá? Não estou dizendo que estou fora. Porque também não é algo, né, que até então acontecia com uma certa recorrência. Começou a acontecer, então começou a surgir uma preocupação sobre isso, mas até então ninguém sabia. O cara reclamou, o cara digitou, ou até mesmo acabou criando um fórum dentro do próprio comentário. Abre outra discussão e começa a gerar uma outra crise de uma outra crise. Você fala, e agora? O que eu vou falar? Eu acho que não se tinha a dimensão do impacto, né? Não se percebia a dimensão daquilo. É só um comentário. Deixa lá que ninguém o cara... vai ver. Ninguém vai ver. Deixa lá vai que ver. esse cara vai... Ninguém tá nem aí. É a foto do Pikachu. Cara, não, deixa lá que ele não vai... Ninguém vai notar. E aquilo começou, né, a ganhar outras proporções. Também tem um ponto, assim, que é o atendimento ao cliente. Eu acho que esse é um canal, assim, que pode dar uma porcaria enorme, né? Às vezes tem uma reclamação bem pequenininha, né? Específica de um produto, de um serviço. Fala, não, é só aquele que está falando. Não é. Tem que ir atrás, tem que ver, porque aquilo já é uma manifestação, né? Gigantesca. Porque se o seu processo está bacana, tudo bem. Mas se você já sabe que o seu processo não está bom e ele está falando, opa! Peraí, vamos lá ver. Né? Porque muitas vezes coloca-se a culpa na área de comunicação, né? Tinha, né, essa prerrogativa. Porque não comunicou direito. Porque não falou direito. Mas, na verdade, assim, tinha que ter sido feito tem que olhar como é que está a companhia. A companhia está estruturada mesmo, ela está sólida mesmo. Porque a comunicação, ela só comunica. Sim. Né? Então, eu acho que isso despertou nas pessoas, principalmente nos profissionais, esse estalo. Opa, peraí, não é assim. Eu também preciso sentar junto com o negócio, eu preciso entender da estratégia, né? No começo era assim, olha, nós definimos a estratégia, tô aqui para você comunicar. Oi? Era assim, gente. Né? Hoje não, tem assento, né? Discute, por aqui não dá para ir, tem que ir por aqui. Né? Tenho vários amigos que estão dentro das empresas e assim, a mudança foi da água para o vinho. Muda, né? Completamente. Muda demais. A gente tá falando aqui, claro, né, do que a gente pode fazer para prevenir, mas também tem o pós, que também é uma curiosidade, assim, porque você acredita que as redes sociais talvez seja o maior
desafio hoje, se tratando de reputação e tudo mais? Porque, assim, logo após que acontece uma crise, e aí, é claro, né, depende da situação, depende da empresa, da instituição, mas muitas pessoas começam a ficar afobadas, olha, vai ter um prazo para isso acabar, como que eu posso acabar com isso o mais rápido possível? E aí começa a gerar até mesmo outras crises que não eram para ser criadas, e aí fica tudo naquela dúvida, naquela correria. Então, assim, existe um padrão, existe um caminho a ser seguido para que isso seja, de certa forma, amenizado com calma, que seja amenizado de uma forma mais responsável e também que dê um prazo para isso acabar, porque a gente sabe que não existe um prazo, é algo que sempre vai continuar, você sempre cuidando da sua marca ali, valorizando ela, mas existe algum padrão, alguma validade para que isso pelo menos dê uma amenizada? Acho que cada caso é um caso, mas eu acho que tem uma palavra muito importante que é tranquilidade, né? Se a companhia acredita no profissional que está à frente, né? Se tem todos os processos e procedimentos relacionados à crise bem estruturados, né? O que acontece é que todos os dias acontecem novas coisas, né? E tomam lugar dos fatos que aconteceram. Agora, para sair de cena, você tem que ter um posicionamento transparente, claro, assertivo, né? E o que acontece é que muitas vezes, sem a tranquilidade, esse posicionamento demora para aparecer. Né? Então, ele não é assim definitivo. Não, nós estamos vendo o que está acontecendo, né? E aí deixa a coisa no ar. Aí todo mundo fica lá falando a respeito. Então, assim, depende muito do tipo, né? Se é uma fatalidade, que tipo que ele tem um tempo maior, né? Mas depende muito dessa questão da tranquilidade, da confiança no profissional, de ter todos esses meios super já estruturados, né? E de conseguir se posicionar. Se posicionar de uma forma bem, assim, contundente, assertiva e verdadeira também. Não adianta ser assertivo e depois voltar atrás, claro, né? Porque aí complica. Mas vocês podem reparar que todas as vezes que foi posicionado de uma forma verdadeira, única e definitiva, não tem por que ficar rodando, né? Contra fatos e dados não tem, né? Mas tem um tempo de maturação normal das pessoas, de rodar. Agora, se aparece um fato novo, por isso que aí é a preocupação. Quando você vai falar, você tem que falar já com um negócio completo, né? Completo. Porque para ser definitivo, se tem um fato novo, volta tudo de novo. E aí volta de uma maneira muito maior, porque perdeu a credibilidade, né? Falou, pô, mas você não falou que estava assim, assado, e agora não é mais isso, né? Então, eu acredito muito nessa equação, tá? Mas a tranquilidade, porque tem muita pressão interna. Né? Então vem o diretor comercial que precisa vender e fala, mas como? Não tá funcionando. Depois vem a pressão do outro lado. Então, assim, a palavra tranquilidade, para mim, é a chave do sucesso. Você base, já tem tudo já esquematizado. Não, precisa ter. Né? E lógico, a gente está falando de porta-voz, né? A gente está falando de empresa e tudo mais. Existe alguma diferença nesse planejamento para porta-vozes ou para empresas mesmo, enquanto grupo? Ou é basicamente essa mesma base? Manter a tranquilidade, dependendo do caso também, ir por um caminho? Ou existe alguma diferença, assim, muito única entre os dois? Se eu entendi o que você me perguntou, eu acho que o treinamento é algo super importante, né? Porque se você designa porta-vozes, mas coloca a pessoa na fogueira, né? Mesmo que você dê para ele um posicionamento, né? Você ajude a escrever, ajude a montar um posicionamento super bacana, super real, super verdadeiro, e ele não passar credibilidade porque ele não está treinado, porque ele está inseguro. Aí também, né, o corpo fala. Aí você fala, mas ele tá falando uma coisa, mas olha a cara dele, né? Não é nada disso, né? E a gente já viu um monte de entrevista, né? Só ligar, só ver no YouTube, né? Entrevistas aí do passado, que a voz, né, a mensagem era uma coisa, mas a pessoa estava completamente desestabilizada, né? Então,
essa questão do treinamento é muito Faltava importante. tranquilidade, né? Faltava tranquilidade. Faltava tranquilidade. É verdade, bem. Mas é verdade. É verdade. Né? E aí, com uma pessoa desestabilizada, não tem ninguém que acredita. Você pode estar falando a verdade. Sim, mas aí, dependendo de como você tá, a sua feição, se tá mais pra baixo. Como você está vestido, né? Isso tudo faz parte dessa questão de treinar, né? De você não estar ali pela primeira vez, né? Tomando aquele banho ali, falar, meu Deus, e agora, né? A companhia depende de mim, né? Não, eu já passei por vários treinamentos, isso dá uma sensação de segurança, né? Com é muito importante. Com certeza. Pode fazer. Posso fazer uma? Vai lá. Cristiane, agora mergulhando na questão do Instituto, né? Instituto de Marca e Reputação. A gente ouve falar muito a questão de gestão da reputação para as empresas, para as marcas e também para os executivos. Hoje a gente tem muita questão de gestão da reputação por conta dos executivos. E como que funciona a questão dos projetos? Vocês abordam tanto essas 3 frentes, a parte de empresa, marcas e os executivos, os porta-vozes que acabam impactando nessa reputação? Ou é mais focado em marca, vai mais para a imagem? Como que funciona essa parte dos projetos no Instituto? Na verdade, como eu falei para vocês, a gente começou fazendo audit, né? Mas o que acontece? O audit você não faz um só. Né? Você faz um ano, depois vira uma base 0, aí o outro ano você faz a comparação. Então, eu tenho clientes que estão comigo, assim, há 5, tem outro que está há 7 anos, né? Então, assim... tem um acompanhamento também, é um projeto com acompanhamento. Exatamente. Bacana. Então, o que acontece? No começo, a gente estava muito focado na empresa. Né? Vamos fazer a gestão da reputação organizacional e tal. Perfeito. Mas com o passar do tempo, profissionais nos procuraram. Olha, eu queria que vocês nos ajudassem, principalmente assim, como é que eu me posiciono frente às redes sociais? E aí tem uma parte de treinamento, né? De palestras. A gente deu um conjunto de palestras para executivos de um banco, onde a gente preparou eles, não só como eles trabalhavam a reputação deles frente às redes sociais, mas também frente à imprensa, frente ao stakeholder, né? Frente ao conselho, né? Mas depende muito, é muito tailor-made, assim. Então, o nosso foco maior é empresas e aí, por consequência, as marcas, né? Porque as marcas pertencem às empresas, né? Essa questão dos executivos, elas acontece quando, dentro de um projeto, é preciso preparar os executivos em função de alguma demanda. Ótimo. Entendeu? Então, não é só, e não é um trabalho específico para os executivos. Não sei se você me deu para entender, né? Deu. Então, você acaba criando aí uma relação de confiança. Então, vocês também não podem nos ajudar com isso? Então, a gente acabou abrindo um pouco mais o portfólio, né? E a gente trabalha com um sistema de plug and play, que é o seguinte... a gente traz para a equipe experts sobre determinado aspecto. Então, por exemplo, se preciso de alguém mais específico em estatística, eu tenho um parceiro de estatística que vem ali e nos acompanha. Alguém mais com o lado de fonoaudiologia, então eu trago um fonoaudiólogo, e despluga quando o projeto acaba. Você entendeu? Com isso, é bom para as companhias, porque os custos são menores, né? E também é bom porque eles têm o melhor do melhor. Quer dizer, os melhores profissionais disponíveis, né, no mercado que vêm para colaborar naquele projeto. Então, depende muito. Entendi. Hoje a gente faz da execução, da estratégia à execução, ligado à gestão de marca e reputação. Então, desde proposta de valor para empresas multinacionais, tá? Que, na verdade, tem uma proposta de valor
geral do grupo, mas quando chegou aqui no Brasil, tinha muito a cara francesa, então tinha que... Acontece muito. Né? Sim, tinha que virar sem dúvida. brasileira. Então, a proposta nós vamos da proposta de valor, dos audits, até lançamento de marca, lançamento de produto. Tá. E tem uma parte de diagnóstico? Tem uma parte de Em diagnóstico. quanto tempo, em médio, assim, acontece um diagnóstico de uma empresa grande, assim? Depende, porque todo diagnóstico a gente vai ouvir os stakeholders. A gente não faz nenhum diagnóstico sem ouvir os stakeholders. De duas maneiras. Ou a gente faz entrevistas individuais, tá? Mais ou menos de 1 hora e pouco, cada uma. E a gente tem uma plataforma própria que a gente faz pesquisa quantitativa. Então, a gente junta o quali com o quant. Excelente. Tá? Além disso, a gente faz um dashboard mesmo do mercado. Então, concorrente, posicionamento da empresa no setor, todos os aspectos que influenciaram essa empresa no decorrer do tempo, para ela estar onde ela está. Então, a gente pega todas essas informações e, a partir daí, sim, a gente apresenta um diagnóstico. E os indicadores entram aí como um papel fundamental também. Né? Exatamente. Então, isso vale tanto para fazer um trabalho de gestão de reputação, quanto um trabalho de estratégia de sustentabilidade. A gente fez para a Eucatex a estratégia de sustentabilidade para eles, fizemos para Brasil Tech Par, tanto que nós fomos convidados aí para participar do comitê. Então, a gente parte do diagnóstico para fazer qualquer direcionamento. Não é assim, sabe? Nada é assim. A gente realmente trabalha com dados. Dados e informações e ouvir, né, as pessoas, perceber. Essas percepções são muito importantes. Até para saber qual que é o direcionamento que a companhia precisa dar. Que não somos nós que temos que dizer o que a empresa tem que fazer. Claro. Na verdade, a gente é só um meio, né? Exatamente. Quem tem que dizer são os stakeholders com os quais ela quer se relacionar, né? Então, sempre parte de um diagnóstico. Ótimo. Não, é bacana isso. E você falando agora tudo, eu fico pensando assim, teve algum acontecimento, algum caso que ficou marcante para você, tanto positivo ou negativo? Teve. Você não precisa mencionar Teve. marca, Precisa abrir o nome nada. da empresa. Mas teve. algo que ficou marcado assim para compartilhar com a gente? Um dos meus primeiros clientes, assim... Bom, vocês vão saber quem é. Ele foi preso, né? E a gente foi chamado para fazer um trabalho para entender o quanto essa questão dele ele é uma pessoa influente, ele ter sido preso, o que ia acontecer com o negócio? Né? A ponto de os clientes e prospects tirarem o dinheiro do banco. Né? Então, de novo, nós fomos lá, entendemos toda a situação, fomos conversar com clientes, com prospects, com o governo, com a imprensa, com órgãos reguladores. E uma das recomendações que a gente fez, porque ele ficou preso pouco tempo, ele ficou preso... acho que foi 2 semanas, uma coisa assim. E uma das recomendações, ele era ser substituído por um sócio, né? E isso deu, assim, vamos dizer assim, um ar de confiança para as pessoas. Opa, peraí, então, realmente, as coisas... Ele está à parte, está cuidando do problema dele, né? Porque chegaram a tirar dinheiro, enfim, foi um movimento muito, muito complicado. Sim. Né? E foi, assim, um dos meus primeiros clientes. Então, me marcou bastante. Porque Você já começou num nível... Já começou... Porque era uma empresa, uma empresa bem parruda, né? E... Tem capital aberto? Não tem capital Não tem. aberto, não tem. E é uma empresa super parruda e assim, até assustou a gente. Aí a gente teve que ter muita tranquilidade. Mais uma vez, Você tranquilidade. vê como sempre volta, né? Volta a tranquilidade, né? é. Porque, e eu lembro, foi muito, muito assim, eu diria que foi histórico quando a gente fez a apresentação, né? Mostrou o diagnóstico, né? A fala das pessoas, porque a gente coloca as verbalizações, né? A gente traz
um pouco do que as pessoas falaram. Lógico que a Bacana, gente que não legal, abre, né? a gente Muito não legal. abre que foi você ou foi você Lógico. que falou. Mas o segmento, ó, foi um prospect, foi um cliente, né? E foi muito doido, porque estava toda a diretoria e uma das pessoas levantou e falou, isso não é verdade. Isso daí não é verdade. Eita. Porque era algo que realmente estava... e era Não era o sentimento que ele tinha. não era o que ele de queria, encontro, né? Claro, Tava indo também. de encontro, Não era né? o que ele queria. E a gente tem tudo gravado, a gente deixa por um tempo, até por conta de auditoria, essas questões Lógico. todas, Que né? legal. A gente deixa por um tempo, tá? Porque muitas vezes, o que acontece? Quando você faz um diagnóstico e você é um terceiro, né? Falando sobre uma outra empresa, né? As pessoas se abrem, é uma DR, né? Sim, É. sim. Né? Querendo Então, ou não, é assim, assim. tem um roteiro, a gente faz um roteiro, e esse roteiro busca realmente tirar informações que normalmente a pessoa não faria, não diria, porque esse é o objetivo, né? E aí você fala, meu Deus do céu, e agora, né? O que eu faço com isso, né? Como é que eu vou ser encarada, né? Porque, além das verbalizações, a gente faz uma análise daquilo, né? Então, por que aquilo, né, foi falado naquele momento? Claro. Qual o contexto que trouxe aquela fala, Até a né? ordem das perguntas deve ter tudo Exatamente. programadinho, né? Então, assim, é sempre um friozinho na barriga, e eu preciso confidenciar isso, meus clientes vão rir muito. É a primeira apresentação quando a gente faz dentro da empresa. Porque normalmente são 4, 5 que você faz primeiro para a área que te contratou, que nem sempre é comunicação, tá? Caramba. Olha Mais isso. um desafio. Olha verdade, que verdade. doido, hein? Isso é para os comunicólogos ficarem espertos. Nem sempre é sempre a área de comunicação. comunicação, né? Então, a gente faz primeiro uma apresentação para a área contratante, e aí tem aqueles achados, né, que eles ficam com aquela batata quente na mão, tá certo? E eu sempre digo, não matem o mensageiro, porque eu sou uma Claro. mensageira. Claro. Não fui eu que falei. Com boa intenção, né? Claro. Não fui eu que falei, né? Então, sempre dá um friozinho na barriga da primeira apresentação, de como eles vão encarar, assim. Mas, olha, eu posso dizer para vocês que foram pouquíssimos casos de dizer assim, não, isso aqui não é verdade. Não, isso aqui que você está falando não faz sentido. A maioria, a grande maioria das vezes fala, putz, retratou exatamente o que a gente pensa. Ou o que a gente sabe que acontece, ou o que a gente... Confirma, né? Confirma o que tinha de Confirma, né? expectativa ali, Confirma. Então, assim, é um trabalho extremamente gostoso. Não é igual todos os dias, né? Porque você trabalha com vários setores, né? Dos mais variados possíveis. E quando você conversa com as pessoas, por mais que seja imprensa, cliente, fornecedor, é completamente diferente também, né? Porque a visão daquela pessoa em relação àquela empresa. Isso. Então, é muito bacana, é bem legal. Então, assim, fazer a gestão da reputação tendo dados e informações, poxa, fica muito mais fácil. Verdade. Até para apresentar o diagnóstico e tudo mais, né? Você falou, foi poucos casos, mas já aconteceu de ter esse atrito, né? Já. De tipo, não, acho que não é por esse caminho, não Né. tem nada a ver. E aí também tem que ter um preparo, um suporte para falar, ó, eu tenho aqui os dados, tá tudo certinho, né? Acho que você talvez esteja com outra perspectiva, que é uma coisa que acontece bastante também, ainda mais falando sobre reputação e tudo mais. Falando sobre os casos, teve mais algum assim? O primeiro, acho que é o primeiro, né? Que primeiro é sempre emblemático, né? Mas eu fiquei pensando, será que tem um oitavo, talvez? Falando de 8, né? O oitavo. Eu fiquei pensando nisso, assim. Eu diria assim que cada caso é um caso, né? São muito diferentes, principalmente quando você fala de sustentabilidade, né? Ainda existe uma vontade enorme de fazer, mas aí quando você volta e fala, mas você tem isso? Mas você fez isso? Mas você tem política? Eita. Olhando assim. Então, assim, ainda tem, eu diria assim, a vontade é maior, né? Tem uma intenção bacana, mas ainda tem uma certa ingenuidade de pensar do quanto ainda precisa fazer para estar preparado
para assim começar a falar, né? Eu vim de uma escola que é a Suzano, que assim, lá as coisas realmente acontecem, e acontecem de uma forma bem cuidadosa, né? E o mundo não é assim, né? Tem muita vontade de fazer, mas ainda tem muita dificuldade em saber todos os passos que tem que trilhar. E eu tenho muito medo quando vira moda, né? Também tem isso, né? Você acha que hoje esse é o maior desafio para quem está na área? Não, eu acho que o maior desafio é fazer com que a gestão entenda que não é só divulgar. Tá. Tá? Precisa ter consistência, precisa ser constante, né? Não dá para a gente falar de um lançamento, de uma ação hoje e depois, por conta de orçamento que foi cortado, essa ação é sumariamente cortada. Né? Você não cria, né, Tem consistência. Essa né? consistência, né? Então, eu acho que o maior desafio é esse, sabe? É de querer, não, mas a gente precisa divulgar, vamos divulgar. Ok, beleza, vamos, mas nós estamos prontos. A gente tem tudo mesmo. Isso aqui vai durar, tá no planejamento estratégico. E outra coisa também é estar no planejamento estratégico, porque muitas vezes está à parte. Isso. Né? Então, eu acho que isso é um dos grandes desafios. Faz parte do DNA desta companhia. Né? Muita gente chega e fala assim, eu estava pensando em ter mais mulheres em cargos de liderança. Mas é isso mesmo? Ou será que não é alguma outra questão que precisa fazer relacionada à diversidade, que é muito mais forte dentro desta empresa do que ter mais mulheres no cargo de liderança? Sim. Assim, não estou dizendo que não é, mas está no DNA desta companhia? É isso que esta companhia quer abraçar mesmo, de fato? Porque assim, beleza, vamos colocar. Aí chega no segundo mês... Não faz mais nada, né? Sim. Entendeu? Já muda. Não é mais compatível. Então eu acho que isso é um grande desafio. Porque quando cai na área de comunicação, na verdade já é para os finalmente, né? Graças a Deus, não, porque a comunicação hoje está participando da estratégia, tá dentro, né? Está conseguindo aí dar os seus pitacos, mas até pouco tempo era assim, né? Sim, Verdade. muito complicado. Muito complicado. É muito Cristiane, você acha que essa bagagem de estar em várias empresas, conhecer a dinâmica de várias empresas, ter tido essa experiência profissional de ter trabalhado de 8 em 8 anos em algo diferente e tudo, fez com que você chegasse à parte de conselho, de ser conselheira e poder apoiar? Como que você vê o papel de conselheira nas empresas e o quanto que o conselho tem realmente de força para mudar coisas que são necessárias nas empresas? Como que você vê isso? Primeiro, eu acho assim que se eu pudesse hoje ver o meu futuro, talvez eu não tivesse ficado tanto tempo dentro de empresas. Tá? Eu tenho uma veia empreendedora que eu não sabia que eu tinha. Isso é fato. Mas também, se eu não tivesse ficado nas empresas, talvez eu não tivesse o network que eu tenho. Tudo tá certo? Né? E nem a experiência, tá? Fato. Mas, enfim, talvez os ciclos de 8 podiam ter sido menores. Mas tá tudo certo, tá? Sim. Quando você pensa em ser conselheiro, é aquela velha história de você poder não só tratar, porque eu tenho formação de comunicação, tudo bem, fiz MBA, marketing, mas você começa a ver o negócio como um todo. E isso que me despertou, né? Sim. E me despertou pelo fato de eu estar dentro do Instituto. Por quê? Antes era muito focado na comunicação, né? Mesmo que dentro da estratégia, mas a estratégia voltada para a comunicação, para a sustentabilidade. A partir do momento que você tem a visão do todo do negócio, abrir o leque, né? Você começa a pensar de uma outra forma, né? Verdade. Por isso que eu falei, poxa, eu acho que eu me daria bem, eu gostaria
de ter um assento, que eu sei que vai demorar, tem uma série de questões, tem uma questão de confiança mesmo, né? Normalmente as empresas no Brasil de capital aberto, as multinacionais não têm nem conselho aqui. Né? Então, nós estamos falando das listadas em bolsa, que muitas vezes são familiares e já tem as pessoas com quais elas né, se relacionam. Então, por isso que você tem que começar, como eu falei para vocês, ou numa ONG, ou coordenando um comitê. Certo. Mas é a visão do todo. E a visão do todo é encantadora, sabe? Quando você senta, por exemplo, eu sento lá na Freeland, você trabalha não só em como fazer uma ONG internacional, ok? Mas como fazer com que a organização rode e ganhe dinheiro, tá? Mas pensar nos cursos, pensar no comercial, pensar no RH... Você pensa na empresa é como se você estivesse ali operando em tudo e não só dentro de uma área específica, né? Perfeito. Eu acho que é isso que me encantou mesmo, né? E eu faço parte da comissão temática de mercado de capitais do IBGC. Isso é uma história muito doida, porque quando eu fui convidada, eu falei, gente, o que eu tenho a ver com mercado? Meu Deus. E aí a coordenadora, uma querida, ela falou, sabe por que eu te escolhi? Exatamente por causa da sua formação. Porque como tem muito CFO, muito diretor financeiro, né? Pessoas ligadas ao mercado de capitais, claro. Eu queria ter uma visão diferente de alguém com uma formação diferente para pensar o todo, mas com esse viés. Né? E eu tô adorando, porque eu sou a diferente mesmo. De verdade. E isso ajuda a pensar de outra maneira. Provoca no bom sentido, né? Você provoca lógico. discussões, Tem outra né? perspectiva. Exatamente. Então, é engraçado, porque eles vão muito nessa linha. Apesar de eles serem, assim... eles têm a cabeça bem aberta, mas eu vou nessas questões que para mim são muito do meu dia a dia, né? Que são quase que automáticas, né? E isso faz com que o diverso, né, gente? Sim, por isso que o conselho tem que ser diverso, né? É verdade. O diverso faz toda a diferença, né? Que forma um todo bem, bem interessante. Muito bom. Muito legal, né? É claro, a gente está chegando agora nos momentos finais aqui, já está dando o nosso tempo. Antes, né, da gente encerrar aqui, eu queria deixar um espaço para uma mensagem final sua, tanto para quem está se formando agora, para quem já está na área também, que está nos acompanhando, quer receber dicas e tudo mais. Então, fique à vontade para passar uma mensagem final aí, dando dica, dando conselhos. Enfim, fique à vontade. Então, eu vou repetir o que eu falo para os meus alunos, tá? Por favor, eles vão por ouvir, favor. eles vão rir muito. Nós somos os alunos. Nós somos os alunos aqui também. Exato. Eu digo assim, é muito importante você ler o contexto, você ler o cenário, né? Quem está começando nessa área, ou qualquer área, né? Se você não está conectado com as mudanças que acontecem fora, né? Com todas essas nuances que podem mudar completamente o seu processo, a sua forma de agir, você está fadado ao fracasso. Né? Então, é muito, muito importante estar conectado, saber por que as coisas acontecem, né? Saber de economia, saber de política, de filosofia, ir atrás dessas outras disciplinas, né, que compõem esse conjunto. Assim. Não ficar só em cima da sua área técnica, porque isso não existe. Né? O todo, né, esse profissional completo é aquele cara, é aquela mulher, né, aquela pessoa que consegue se conectar e conectar esses pontos. Porque hoje, né, com o GPT, com todas essas questões aí né, com a inteligência artificial, com o avanço, saber conectar os pontos é que faz a diferença. É verdade. Né? Porque os dados estão aí, gente. Né? E é igual para você. Sim, como manipular, como apresentar é o que é o segredo, né? É aí que está a inteligência da coisa. É isso que faz você ser
diferente até eles brincam. Não, tem muitos dos meus alunos, eles são de digital, né? De marketing digital. E eles falam, puxa vida, eu queria aprender ontem, né? Assim, qual a expectativa, né? Da disciplina? Eu queria aprender como é que eu faço para atender melhor o cliente ou para responder questões específicas, né? Falei, gente, vocês têm um ouro na mão, vocês não têm noção. Se vocês souberem se posicionar a companhia, né, responder adequadamente, vocês vão ser o cara. Poxa, esse cara aí é bom, viu? Porque ele sabe se posicionar, ele sabe se conectar, né? Então, é bem isso. Eu acho que esse é o maior conselho que eu demorei muito para aprender. Se eu tivesse aprendido antes, eu diria para vocês que eu estaria bem melhor. Né? É verdade, talvez o Instituto tivesse começado antes, né? Pois Tá, mas faz parte, Faz né? parte. Como Faz ela falou parte. também, talvez se ela não tivesse feito isso também, teria essa percepção. Mas maravilhoso, adorei, ficaria mais Eu horas também conversando aqui. Eu também gostei mas muito. agradecer mais uma vez a sua presença, adoramos. Dizer que a porta do podcast está sempre aberta, então sempre que você precisar voltar, quiser falar dos 8 anos, quando bater, ou mais, fique à vontade, tá bom? Então, muito obrigado, de verdade. Eu que agradeço, foi um prazer enorme, vocês são ótimos, me escutaram muito e eu falo muito também. Eu gosto, eu adoro gosta. ouvir. Mas podem me convidar a hora que vocês quiserem. Fechou. Muito obrigado. Bom, agradecer você também do meu lado aqui. Obrigado. Muito obrigado, Camilão, mais uma vez aqui comigo. Eu que agradeço. E agradecer você aí de casa, você que nos ouviu, você que nos assistiu, né? Fique à vontade mais uma vez, só relembrando, como sempre, sou chato mesmo. Então, curta, comente e compartilha. É isso aí. Né? Fale aí de onde você está falando, sua cidade, né? Compartilha com os seus amigos, deixe seu comentário, a sua pergunta, fique à vontade. Beleza? Bom, sendo assim, obrigado mais uma vez e nos vemos num próximo episódio. Sendo assim, um forte abraço e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.